Presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia na América do Norte anuncia aposentadoria. Estudantes de medicina escrevem livro infantil sobre como viver em meio à pandemia. Governo da África do Sul respeita a fé de estudantes adventistas na volta às aulas. Estas e outras informações a seguir na ANN. O presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia na América do Norte, Daniel Jackson, e sua esposa Donna, anunciaram a intenção de se aposentarem a partir de julho. A família Jackson tem servido a sede administrativa desde junho de 2010. Anteriormente, Dan atuou por 8 anos como presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia no Canadá, o seu país de origem. Para Jackson, a vantagem do trabalho é ver a maravilhosa ênfase missionária que muitos fiéis têm. Em 9 de julho, o Comitê Executivo da Associação Geral se reúne virtualmente para eleger o novo presidente da região norte-americana. 2 estudantes de medicina da Universidade de Loma Linda, no estado norte-americano da Califórnia, criaram um livro para ajudar as crianças a entenderem as mudanças nos últimos meses e por que é importante ficar em casa nesse período. Devon Scott e Samantha Harris criaram uma história ilustrada que explora perguntas sobre a pandemia do novo coronavírus com as irmãs Millie e Suzy. O livro Why We Stay Home, Por que Ficamos em Casa, em tradução livre, foi baixado mais de 35 mil vezes desde o seu lançamento em 23 de abril. O objetivo do trabalho é ajudar as crianças a dialogarem sobre conceitos como quarentena, distanciamento social e ficar em casa. Os autores estão trabalhando atualmente na tradução do conteúdo para 6 idiomas. Na África do Sul, a maioria das escolas estava se preparando para voltar às aulas, pois o bloqueio do coronavírus havia caído para o nível 3. Devido ao atraso, alguns estavam preocupados com o fato de isso forçar os alunos a estudarem no sábado para compensar o tempo perdido. Noel Sibanda traz notícias do governo sul-africano a respeito do assunto. Diante do desafio de uma possível obrigatoriedade de estudar aos sábados e transgredir o 4º mandamento da lei de Deus, líderes adventistas na África do Sul apelaram ao governo do país em favor da liberdade de consciência. Essa foi uma grande tarefa para a Igreja Adventista, mas devido à liberdade religiosa que a denominação desfruta na África do Sul, o governo, por meio do Ministério da Educação, atendeu o pedido. O Departamento de Educação Básica da África do Sul afirmou que o direito de estudantes e professores observarem suas crenças não será violado. O governo sul-africano ainda destacou que não vai incluir aulas aos sábados como parte do plano de repor as aulas perdidas. Esta foi uma ótima notícia para a Igreja Adventista. This was indeed good news to our leaders in our territory. Ficamos em alerta quanto aos documentos do governo que indicavam que a forma de recuperar o conteúdo perdido seria tendo aulas aos sábados. Naturalmente, seria um enorme problema para os estudantes e professores adventistas, mas o Senhor nos conduziu para as pessoas certas do governo. Fomos bem recebidos e o Senhor nos deu uma solução maravilhosa. And the Lord gave us an amazing solution. A diretora de Educação Adventista disse que o fato de nossos alunos serem eximidos de fazer aulas aos sábados era um bom sinal de que o trabalho realizado pela Igreja Adventista no país não passou desapercebido. Mesmo nos momentos em que a liberdade religiosa foi ameaçada, foi encorajada pelo Salmo 23, que afirma que o Senhor é nosso pastor.
Após nosso acordo com o Departamento de Educação Básica, ficamos muito satisfeitos em receber as boas notícias por meio de uma carta do diretor-geral, afirmando claramente que eles não incluiriam o uso do sábado em seu plano de reposição de aulas. Não estudar aos sábados significa que continuaremos a guardar o sábado conforme Deus designou. Agora eu posso dizer com alegria que sou filho de Deus. Na República Dominicana, um grupo de adventistas escalou um dos picos mais altos do país e de todo o Caribe. A caminhada de 83 quilômetros entre o Parque Nacional Armando Bermudes e o Pico Duarte faz parte de um evento anual organizado pelo Ministério Jovem da Igreja Adventista do Sétimo Dia na região central do país. O líder dos jovens dominicanos, Sócrates Paiano, destacou que a viagem foi feita para que as pessoas voltassem ao básico de viver na natureza, fazendo exercícios físicos e concentrando-se no Deus Criador e sustentador de toda a natureza. Durante a expedição, os participantes tiraram fotos, aprenderam sobre fauna e flora indígena e proteção do meio ambiente. Bem, isso foi tudo por hoje. Se Deus permitir, na próxima semana a gente volta com mais notícias de fé, amor, serviço e esperança. Que Deus abençoe e um abraço. These ruins used to be a beautiful church. Now this place has been claimed by plants. But hope is not gone. Just like these plants, the Seventh-day Adventist Church took root in this country nearly 100 years ago. In 1926, the first Adventist missionaries to Liberia, R. Helbig and E. Flammer, arrived. A year later, these German missionaries established Liberia's first Adventist church. I started going to church here 1989 by my late father, who was once a deacon of the church. He used to carry me to church when I was a little child and brought the school here, and they encouraged us, the young children from the church, to come here and go to school. There I was in the school, and then he talked to me to join the baptismal class in the church. So at that time I used to come to church by my dad, but I was not too regular. But from his effort, I was able to be convinced and become member of the church. After Elder May was baptized, the first Liberian Civil War erupted. Political and military conflict forced many church members to flee. During the war, both the church and the school were burnt down by rebels. We could hear guns sound. Yeah, we could hear guns sound. So those who left behind gave us the information that your church is broken down, is being burnt. A place which was once a blessing and a source of joy was now reduced to ruins. But after the conflict subsided, a faithful group worshipped in the only area that survived the destruction. To this day, they joyfully worship together and are confident that if the place is rebuilt, the congregation can be restored to what it once was. Sadly, this small group's funds are limited. It would take a miracle for them to reconstruct even a portion of the building. If I had money, I would do it on my own. With the congregation that we have here, we are not able to even face one structure here. So my anticipation is for the World Church to come to our aid so that this place can be rebuilt. Your 13th Sabbath offering will help rebuild the birthplace of the Seventh-day Adventist Church in Liberia, where a place of worship and a school can be established again. Please pray for God's people in Liberia so that this dream can become a reality. Thank you for your support of the 13th Sabbath offering this quarter.
would welcome me. I was lost, but He brought me in. Oh, His love for me. Yes, His love for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Free at last, He has ransomed me, His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. Esta manhã, o meu grande abraço a esta querida igreja tão saudosa, a Igreja do Barreiro, mas também o meu grande abraço àqueles que noutros lugares também estão conosco. A última vez que aqui estive também, quando transmitimos o primeiro culto em direto aqui da nossa igreja, eu dizia que era uma desolação olhar para estes bancos e vê-los vazios. E realmente a igreja está quase vazia. Eu digo quase porque tenho aqui ao meu lado o primeiro ancião desta igreja, o irmão Celestino, e depois tenho uma pequena equipe a trabalhar neste momento para que esta transmissão possa chegar até vós, e mais ninguém aqui está. Eu sei que neste tempo difícil somos sempre aconselhados a usar esta máscara, e eu gostaria de começar por falar exatamente dessa necessidade. Há pessoas que pensam que não é necessário, não faz sentido,
E mesmo até por vezes o exemplo que vem de cima, porque vemos em alguns países os próprios governantes incitando o seu próprio povo para que não use esta proteção. E realmente isso é maquiavélico. Isso tem originado com que milhões, milhares de pessoas, já são em todo o mundo mais de 11 milhões de pessoas, que já tiveram a consequência desta terrível pandemia, que já tiveram as suas vidas. Meus queridos irmãos, como estou hoje aqui sozinho, e porque praticamente, como eu disse, estamos aqui poucos, e seguindo também a recomendação e a orientação, eu poderia usar ou não usar esta máscara. Por isso, uma vez que não estamos com a igreja aberta e não temos aqui os irmãos conosco, e para que a minha comunicação possa ser o mais perfeita possível, eu vou guardar esta máscara e esta manhã vos falarei cara a cara, da maneira como agora me estão a ver. Meus queridos irmãos, eu convido-vos a inclinarem a vossa fronte comigo para termos uma pequena palavra de oração. Ó Pai querido, nesta manhã queremos pedir-te que nos ajudes a construirmos a nossa vida sobre a rocha que é Jesus e que possamos na rocha permanecer firmes. Que a tua palavra agora, ao ser transmitida, tenha o cunho do teu Santo Espírito e que a graça de Jesus possa tocar cada coração de cada amigo, de cada amiga que neste momento nos está a ver e a ouvir. Pedimos-te em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nesta manhã de sábado, eu gostaria de começar com um texto que encontramos na primeira epístola de João, no capítulo 3 e no versículo 6. Vamos ler 1 João, capítulo 3, verso 6. Todo o que permanece nele não vive pecando. Todo o que vive pecando não o viu, nem o conhece. Repararam bem neste texto? O Senhor está a dizer que todo aquele que permanece nele não vive pecando, não vive no pecado. Por outro lado, todo aquele que vive no pecado não conhece nem viu o Senhor. Este versículo, ele contém ao mesmo tempo uma promessa e uma advertência. Vamos pensar nisso. Aqui vemos a promessa. O Senhor diz: todo o que permanece nele. Nele em quem? Em Jesus. Todo o que permanece em Jesus não vive pecando. Esta é a promessa. A promessa que nós temos é que realmente, se permanecermos em Cristo, então não estamos em pecado, não viveremos no pecado, estaremos seguros, estaremos firmes. Mas depois vem a advertência, e a advertência diz o quê? Diz: todo o que vive pecando não o viu nem o conhece. Ou seja, cuidado, porque se tu não conheceres e não vires Jesus, se tu não tiveres realmente uma experiência muito forte com Cristo, íntima com Jesus, autêntica com Cristo, tu facilmente viverás em pecado. Portanto, esta passagem, ela contém em si, como eu disse, de um lado uma promessa, de outro lado uma advertência. Mas, se olharmos bem para o versículo, a palavra-chave aqui, neste texto, é
permanece. O verbo permanecer. E o que é que significa permanecer? A própria palavra que aparece no texto bíblico de 1 João capítulo 3, versículo 16, aliás, versículo 6, nos diz que o sentido de permanecer é ficar, é estar, é uma ideia de firmeza, uma ideia de alguma coisa que não se mova, que é constante, que é permanente, que está firme, que está fixa. No início, eu contei para as nossas crianças a história do senhor prudente e do senhor insensato. Essa história, como eu disse, está em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. Na verdade, esta ilustração de Jesus, ou que Jesus ensinou, tem um significado muito importante. Ao referir-se ao homem prudente, Jesus diz que é semelhante àquele que escuta as suas palavras e as pratica. Portanto, ao referir-se ao homem prudente, ao homem que cavou a sua casa sobre a rocha, Jesus está a dizer que este homem é aquele que escuta a palavra de Jesus e a ouve. Portanto, escutar e praticar a palavra de Cristo significa permanecer em Cristo. Ou então podemos colocar a questão de outra maneira: o que significa permanecer em Cristo? Permanecer em Cristo significa, segundo esta ilustração usada por Jesus em São Mateus capítulo 7, escutar e praticar a palavra de Jesus. Sabem que a tempestade naquela parábola de Jesus, naquela ilustração que Jesus usa, ela significa a fúria de Satanás. A tempestade que se abateu sobre aquela casa ou aquelas duas casas representam exatamente a fúria de Satanás. A Bíblia diz que Satanás brame como um leão, ele busca a quem tragar. E aqui vemos realmente que Satanás investe com toda a sua fúria, com toda a sua força para derrotar os filhos de Deus. Mas a maior arma de Satanás, qual é? Nós sabemos qual é a maior arma de Satanás. A maior arma de Satanás, meus queridos irmãos e amigos, é a tentação. E a pergunta poderia ser, mas quem nunca foi tentado? Todos nós, em alguma vez na nossa vida, fomos tentados. E é bem provável que agora, neste momento, alguém possa estar a ser tentado. Mesmo estando a ouvir a palavra de Deus, alguém possa ser tentado. A tentação está sempre relacionada com o pecado. Porquê? Porque o objetivo de Satanás, quando nos tenta, é levar-nos ao pecado. E o que é o pecado? A Bíblia diz que o pecado é a transgressão da lei. Portanto, a tentação está sempre relacionada com a desobediência, com a transgressão, com o pecado. Quando Jesus foi tentado por Satanás, qual era o objetivo de Satanás? O objetivo de Satanás era levar Jesus ao pecado, era levar Jesus à transgressão, à desobediência da lei do seu Pai celestial. Mas sabem que Jesus resistiu. E porquê é que Jesus resistiu? A Bíblia diz lá no relato deste acontecimento da vida de Jesus, logo no início do seu ministério, que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. E ali Jesus permaneceu durante 40 dias. E permaneceu durante 40 dias jejuando e orando. É natural, Jesus estava enfraquecido fisicamente.
E há muitas pessoas que dizem, Satanás foi muito esperto, porque ele quis apanhar Jesus desprevenido. Mas sabem uma coisa, queridos irmãos, eu acho que aqui a estratégia de Satanás, a astúcia de Satanás falhou. Porquê? Provavelmente Satanás terá se esquecido ou não terá visto, percebido que Jesus durante aquele tempo de jejum esteve em oração. E meus queridos, mesmo enfraquecido fisicamente, Jesus estava fortalecido, porque durante todo aquele tempo ele permaneceu com o Pai. Durante todo aquele tempo ele estava em comunhão com o Pai. Agora, queridos irmãos, eu chamo a vossa atenção para um texto que vamos tentar projetar na nossa tela. É um texto da irmã Ellen White que encontramos no livro Grande Conflito, na página 530. A irmã White, ela diz o seguinte: Satanás está bem ciente de que a mais débil alma que permaneça em Cristo é mais do que suficiente para competir com as hostes das trevas, e que caso ele se revelasse abertamente, seria enfrentado e vencido. Portanto, procura retirar das suas potentes fortificações os soldados da cruz. Reparem bem neste texto. Vamos imaginar então o que é que se passa aqui com estas palavras da irmã Ellen White. Ela está a dizer, olha, Satanás, ele tem a noção, ele está bem ciente de que a mais débil alma, a mais fraca alma que permaneça em Cristo, ela não será vencida por Satanás. Então imagine, ali está o crente, o Filho de Deus, permanecendo em Cristo cada dia falando com seu Jesus, cada dia estudando, lendo, refletindo na palavra de Deus. Logo pela manhã, ele procura a palavra de Deus para o seu alimento espiritual. E depois, à tarde ou à noite, ele está ainda em contacto com a palavra de Deus. Ele tem os seus momentos de oração. Ele permanece em Jesus. Ele está forte. E Satanás vai investir contra ele. Mas Satanás sabe que enquanto ele permanecer em Cristo, Satanás não vai conseguir derrotá-lo. E então o que é que vai acontecer? Ele vai ter outra estratégia. E olhem o que diz a última parte do texto. Portanto, procura retirar das suas potentes fortificações os soldados da cruz. Reparem bem, Satanás, como não consegue com a tentação derrubar aquele Filho de Deus, porque ele permanece em Cristo, ele vai fazer o quê? Vai procurar retirar aquele Filho de Deus da permanência com Cristo, da vivência com Cristo. Ele vai arranjar alguma artimanha para afastar aquele Filho de Deus de Jesus. E agora reparem no segundo texto que vamos ler, também da irmã Ellen White, e este encontra-se no livro Caminho a Cristo e na página 71. Vamos ver ainda se conseguimos projetá-lo. Diz assim o texto: por isso é constante empenho de Satanás conservar a atenção desviada do Salvador e evitar assim a união e comunhão da alma com Cristo. Já repararam? Então o que é que Satanás vai fazer? Como ele, com a tentação, não conseguiu fazer com que aquele Filho de Deus transgredisse, pecasse, caísse no pecado, então ele vai agora fazer o quê?
ele vai tentar desviar a atenção deste Filho de Deus, de Jesus. Diz, é constante empenho de Satanás conservar a atenção desviada do Salvador. Para evitar o quê? Para evitar a comunhão da alma com Cristo. Para evitar que este Filho de Deus possa continuar a permanecer em Cristo. Para o tirar da comunhão com Cristo. Meus queridos irmãos, Satanás, ele, quando não consegue com a tentação de roubar um filho de Deus, ele vai procurar distraí-lo. E distração é uma arma usada por Satanás também, mas distração não é a mesma coisa que a tentação. Não é. Como é que classificaríamos ou explicaríamos o que é distração? A tentação, como eu disse há pouco, ela está sempre relacionada com o pecado, é alguma coisa que tem uma conotação negativa, está relacionada com a transgressão da lei, mas a distração não. Porquê? Porque nós podemos até distrair-nos e isso não significa que estamos em pecado. Com facilidade conseguimos muito bem perceber quando estamos a ser tentados. O perigo está na distração ou nas distrações. Porquê? Porque é facto de que a distração não está necessariamente relacionada com o pecado, com a desobediência e com a transgressão. A distração pode ser até uma coisa lícita, aprovada até por Deus. E, no entanto, pode tornar-se também numa arma, numa ferramenta do inimigo para nos desviar da nossa comunhão com Cristo. E ele, se não puder derrubar-nos com a tentação direta, ele vai procurar desviar a nossa atenção, ou seja, ele vai procurar distrair-nos com alguma coisa para deixarmos de estar em comunhão com Jesus. Quando não temos o devido cuidado com as distrações, então facilmente seremos presas do inimigo. E porquê? Às vezes nós dizemos, bom, isto não é pecado, é apenas uma distração, um passatempo, e portanto está tudo bem. E é verdade, repito, distração não é pecado. Embora não seja pecado, a distração pode levar-nos a uma coisa, e aqui é que está o perigo. A distração pode consumir o nosso tempo, pode consumir o nosso interesse e pode consumir as nossas energias. E se realmente a distração faz isto, consome demasiadamente o nosso tempo, consome demasiadamente os nossos interesses pelas coisas espirituais e consome a nossa energia, então é perigosa a distração. O que pode ser uma distração do diabo na nossa vida? Todos sabem de que é que eu estou a falar. Pode ser até que alguém esteja a pensar na sua própria vida e a pensar qual é a minha distração, qual é aquela distração que me tem desviado e tirado tempo e tempo e tempo e mais tempo e ainda mais tempo da minha permanência com Cristo. Pode ser até algo bom, mas esse algo bom pode tornar-se em algo mau. E quando? Repito, quando consome o seu tempo, quando tira a sua energia espiritual e quando destrói o seu interesse pelas coisas de Deus. Seja qual for a distração, ainda que não seja pecado, ainda que seja boa, ela passa a ser uma coisa má, uma coisa ruim na sua vida. Eu nem preciso de dizer quais são as distrações mais comuns hoje a que os filhos de Deus estão sujeitos. Vamos lá pensar. Bom, é claro, vocês já estão a imaginar o que é que eu vou dizer agora a seguir, né? Vou falar da televisão. Da televisão. Mas sabem, nem tudo o que está na televisão é mau. E sabem, há uma coisa muito boa que todas as televisões têm,
que é um comando, controle remoto. E realmente, quando abrimos um canal, e se realmente aquele canal não nos interessa, e até se aquele programa tem coisas que não devíamos ver, então é muito simples, simplesmente carregamos no botão e passamos para o outro canal. Meus queridos irmãos e amigos, eu não estou a falar daquilo que é mau na televisão, da violência, da imoralidade que existe na televisão. Não, não é disso. Para os filhos de Deus isso até nem é muito perigoso. E porquê? Porque os filhos de Deus não vão ver essas coisas, não vão perder o seu tempo com isso. Eu estou a falar daquilo que é bom. Podemos passar horas e horas em frente a um televisor, depois que chegamos à casa do trabalho, horas e horas em frente a um televisor, a ver coisas boas, mas isso está a roubar o nosso tempo que deveríamos ter com Jesus. Isso pode estar a tirar a nossa energia espiritual, porque ficamos privados da comunhão com Cristo. Isso destrói o nosso interesse pelas coisas de Deus. Bom, outra coisa, eu não vou falar de muitas mais, porque cada um de nós saberá com certeza classificá-las e pensar se realmente está em perigo e pensar se realmente isso está a afetar a sua vida. Bom, mas a internet, a internet tem tanta coisa boa. Já repararam, se não tivéssemos internet neste tempo de pandemia, como é que seria? Eu hoje não estaria aqui e hoje não estaria a ser transmitida até vós este culto de adoração ao nosso Deus. Eu não teria a oportunidade hoje de falar-vos, sabendo que todos os meus queridos irmãos estão nos seus lares a ver-nos e a ouvir. A internet tem muita coisa boa. Através dela podemos ter acesso a relacionamentos com irmãos, com amigos, com pessoas de quem gostamos. Através da internet nós podemos realmente ter acesso a bons programas espirituais, a boa música espiritual. Isso é tudo bom. Mas se isso que é bom na internet nos toma demasiado tempo, se eu passo 3, 4, 5 horas num Facebook ou numa outra plataforma qualquer, e se isso me tira o tempo que eu devia estar com Cristo, que eu precisava de estar com Cristo para viver uma vida espiritual normal, então a internet, com todos esses benefícios, não me está a beneficiar absolutamente em nada. Meus queridos irmãos, eu poderia continuar aqui a falar, mas não vou. Para quê? Nada substitui o contacto com Deus e o momento a sós com Deus. Alguém pode dizer, pastor, eu posso ligar a internet ou a televisão e estar a ver um programa e aí estou em contacto com Deus. Mas eu quero dizer-lhe esta manhã que se você não tiver um momento a sós com Deus na sua vida e um momento de qualidade com Deus, com Jesus a sós, com a palavra de Jesus em oração, não vale de nada você encher-se de programas bons na televisão ou na internet. Não vale de nada. Você vai fraquejar na sua vida espiritual. Porque essa é a arma de Satanás para desviar a tua atenção da comunhão com Cristo. Ele não o pôde fazer pela tentação, mas ele agora vai tentar fazer-te pela distração. Eu iria terminar esta manhã, mas gostaria de deixar-vos quatro questões, 4 sentenças que eu penso que são muito importantes para a nossa vida espiritual. A primeira é esta: a tentação e o pecado só se vencem permanecendo em Cristo. Não há outra forma de vencer a tentação e o pecado. Em segundo lugar, a santificação é um processo
de permanência com Cristo. Não há outra forma de santificação. Em terceiro lugar, quando desviamos o nosso olhar de Jesus e tentar firmar-nos pela nossa força, seremos derrotados. Se não for pela força de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, seremos derrotados. E quarta e último, é o relacionamento permanente diário que vai determinar a nossa direção e o nosso destino eterno. Como está a tua vida? Que experiência estás a ter com Jesus neste momento? Nestes dias de pandemia, em que não podes estar na igreja, qual é a experiência que tu tens vivido com Jesus? Pensa um pouco. Eu e tu temos a palavra de Deus. Podemos livremente orar e falar e abrir o nosso coração ao Senhor. Qual é a nossa experiência com Cristo? Na vida com Cristo, existe sempre uma constante e serena confiança. Eu comecei esta manhã a falar-vos antes com uma pequenina oração. E eu quero terminar com uma pequenina oração, mas não é uma oração minha, é uma oração que encontramos no Espírito de Profecia, no livro Caminho a Cristo, na página 70, é uma oração da Sra. White, e ela diz assim, antes de citar esta oração, ela diz: consagrai-vos pela manhã, fazei disto a vossa primeira tarefa, seja a vossa oração assim, seja a vossa oração assim. Toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés deponho todos os meus projetos. Usa-me hoje em teu serviço. Permanece comigo e permite que toda a minha obra se faça em ti. E depois desta oração, irmão White termina com esta pequenina frase: esta é uma questão diária. Esta é uma questão diária. Todos podemos, dia a dia, entregar a nossa vida nas mãos de Deus e assim a nossa vida será moldada à semelhança de Cristo. Lembra-te, meu querido irmão, meu querido amigo, todo o que permanece nele não vive pecando. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém. Peregrinando pelas montanhas, dentro dos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche minha alma, glória de Deus. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, indo para os céus. Se vejo sombras por toda parte, ao Salvador não onde ocultar, pois Cristo é luz que nunca se apaga, bem ao seu lado sempre de andar. Brilho celeste, enche minha alma, glória de Deus.
Amen.